Toda quarta-feira um convidado. O programa de entrevistas que apresenta o perfil da nossa gente. Com conversas descontraídas e um jeito único de fazer jornalismo. Na área com Ribeiro na TV Macaguá, a TV da Serra de Santana. Boa noite. A partir de agora está no ar mais um Na Área com Ribeiro. Aqui na TV da Serra de Santana, na TV Macaguá. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa simples, humilde, generoso, natural aqui mesmo, de Tenente Laurentino Cruz. José Fábio dos Santos, Fabinho, é o nosso convidado de hoje. Estaremos falando sobre o seu empreendimento de turismo religioso, a empresa Fé Turismo. Estaremos falando também sobre a sua trajetória no Terço dos Homens e outros assuntos. Boa noite, Fabinho. Seja bem-vindo ao programa Na Área com Ribeiro. Boa noite, Arce Ribeiro. Boa noite, TV Macaguá. Boa noite a todos os ouvintes que estão nos ouvindo. Primeiramente, vamos agradecer a Deus, de estarmos aqui nesse canal da TV Macaguá. Mas, Fabinho, como foi que surgiu esse empreendimento na vida de vocês? Como foi o primeiro passo? Como foi que surgiu essa ideia? De onde surgiu? Elcio, de onde surgiu, Elcio? A gente foi em 2024, a gente foi para o Juazeiro, e na volta, eu e ela sentado numa cadeira, começamos a conversar. Tem uma tia da gente que faz viagem para o Juazeiro, antes tinha me aconselhado de eu viajar para o Juazeiro, e nós naquele momento pensamos de eu e ela fretar um carro para ir para o Juazeiro. Aí ela comentou, isso dá certo, Fabinho? Eu digo, nós vamos começar com nossas famílias, né? A gente sabe que nossa vida é Deus, segundo é a família. Aí comecemos com a família, e daí a gente sentamos junto e começamos, logo ano passado, fazer umas rumarias, umas cidades vizinhas daqui da gente, e foi aonde nós se tocou de a gente abrir Fé Turismo. Aí as pessoas podem perguntar, os telespectadores, mas por que Fé Turismo? Deu certinho, ó. O F que vem de Fábio e o E de Elivânia. Fé Turismo. Fabinho, o que diferencia uma viagem religiosa realizada por vocês de uma simples viagem turística? Tem diferença, não tem? Tem. E na viagem religiosa de vocês também tem o turismo, né? Tem. Elcio, é muito interessante essa questão, porque quando fala de uma viagem religiosa, Elcio, muitas pessoas nos perguntam se dentro da viagem religiosa tem o turismo. A viagem religiosa com as pessoas envolve muito as famílias. Porque quando envolve as famílias, é muito gratificante, não só para nós, mas para as pessoas que estão com a gente viajando. E dentro da viagem religiosa, do turismo, é muito importante quando tem o momento social, porque tem viagens religiosas que após a viagem, após nós fazer aquele percurso religioso, quando voltamos, quando tem pernoite, a gente voltamos por hotel, naquele momento é um momento também das famílias se interagir no momento social. De que forma esse momento social? Às vezes tem piscina para as crianças, tem para os adultos, nos hotéis tem, para tudo. Então é aquele momento da gente conversar, dialogar, da gente se sentir mais à vontade. A gente às vezes fica no grupo conversando de como foi a viagem do dia. Dentro do ônibus é bom, mas muitas vezes a gente conversa e não fica mais à vontade, porque a gente sabe que na cidade tem um barulho, né? E quando nós estamos no hotel, o barulho fica só entre a gente, e é bom que a pessoa se associe à viagem. Muitas vezes as pessoas chegam a perguntar, Fabinho e Elivana, eu achava que não era dessa forma não, mas é dessa forma que a gente trabalha. Mais com uma viagem religiosa e onde a gente pernoita, aí vamos conversar numa conversa mais social. Fabinho, além do retorno financeiro, que faz parte do trabalho, qual o impacto espiritual e emocional a Fé Turismo deseja causar na vida dos seus clientes, daqueles que se deslocam para o Juazeiro, para Lima, para Canidé, para o Monte do Galo, nessas viagens turísticas? A gente planeja uma viagem, é um planejamento de oração. Primeiro nós planejamos a viagem em oração, em conhecer lugares diferentes, em conhecer lugares sagrados, e lugares, muitas vezes, que as pessoas nos procuram, que quer conhecer. Às vezes elas dizem assim, eu tinha vontade de conhecer,
e não tinha essa oportunidade. Então, o lugar sagrado, quando eu falo, é lugares diferentes. Fabinho, como é a escolha dos destinos? Assim, vocês costumam escolher lugares tradicionais ou descobrir tesouros escondidos, aquele ponto turístico religioso assim que ninguém sabe ainda? Temos um ponto turístico religioso novo, né, no RN? Nós procuramos, eu e a Livânia, buscar alimentar a vivência na fé turística. O turismo de nossa cidade, o turismo do nosso lugar que a gente quer conhecer. E a gente procura cada vez mais se aprofundar em coisas religiosas que muitas pessoas não conhecem. E procura, eu e a Livana, vocês vão para um exemplo aqui, que nem você está falando em um turista religioso, é aqui em Riachuelo, na Serra da Formiga, São Francisco de Assis. Isso. E está no nosso calendário, São Francisco de Assis. Mais na frente vocês vão ver, vai ter a divulgação aqui ainda hoje. E é um canto religioso e um canto de muita oração. Quer dizer que vocês buscam os tradicionais, como o Monte do Galo, Juazeiro, mas também estão sempre procurando descobrir novas oportunidades, né? Como é esse caso aí de São Francisco, um novo ponto turístico, e também como é o caso do show do Frei Gilson, né? Que vocês estão organizando para aí em Natal? É isso, o show do Frei Gilson, que é em outubro, e além daqui do nosso estado RN, tem Malta, que é na Paraíba, que a gente vai também, e tem em Simples, que é no Pernambuco, e tem também a gente vai com uma caravana para Nova Jerusalém, que é no Pernambuco, a apresentação da Paixão de Cristo. Fabinho, como vocês lidam assim com a logística para garantir o lado prático, a organização de hotéis, essas coisas, os lugares que vão ficar? É interessante também, porque quando você se organiza para ir uma viagem dessa, você quer, no mínimo, o conforto e a segurança de saber que você vai ter um local para ficar. Como vocês lidam com isso, Fabinho? Com essa organização de hotéis, de logística? Elcio, primeiramente nós procuramos a comunicação, o planejamento antes de tudo. De que forma esse planejamento? A gente senta 2, 3 meses antes, planeja, e principalmente eu vou dar aqui um fato muito simples para você. A coisa que a gente planeja mais, o interessante, a oração é a missa, Elcio. Eu vou dizer por quê. Primeiro a gente quer saber o horário da missa, que é para a gente sair de acordo com a missa que vai acontecer, seja qual o canto religioso for. Por quê, Elcio? Primeira missa. É para a gente vivenciar a oração e estar mais perto de Deus naquele momento. Quer dizer que quando vocês se organizam assim, para ir para um local, para um ponto turístico religioso, vocês procuram ter acesso à programação religiosa do local, não é isso, Fabinho? A programação religiosa, e até porque, Elcio, muitas vezes eu vejo que as pessoas vão por locais e quando chega lá fica batendo, não tem primeiramente a missa. Aí nós procuramos missa, nós procuramos as pessoas que estão lá no lugar. A gente procura até, Elcio, quando é um canto que a gente não sabe, mas eu e Nenê e a Livana nós procuramos sempre saber o bastante, até um guia turístico. Por que, Elcio, um guia turístico? Porque ele vai falar o que acontece na parte religiosa e nós envolve também, através da parte religiosa, cara. Primeiro a gente vai para a parte religiosa, né, que primeiramente é Deus na nossa vida. E em muitas cidades, quando tem um tempinho, a gente vai também para a parte cultural da cidade. É aquela cultura que a cidade tem, a história da cidade. Muito bom, muito interessante, porque aí, além da viagem religiosa, porque quem vai realmente estar vivenciando um retiro, é um retiro espiritual, aquela viagem, e você vai acompanhar, por exemplo, a vida de um santo que dedicou a sua vida indicando o caminho de Cristo, como é o caso de São Francisco de Assis, como é o caso de Frei Damião. Temos também o monumento de Frei Damião, em Guarabira. Além desse aspecto religioso, e você está cuidando da fé e está acompanhando uma pessoa na qual você pode se espelhar, tem também o aspecto turístico. É uma viagem para você se renovar, você vai conhecer novos lugares, novas situações. Isso também é importante, né, Fabinho? É até importante que muitas vezes as pessoas, os nossos romeiros, nossos clientes, procuram. Mas, rapaz, é uma coisa bem simples. Se eles procuram Nova em Guarabira, aí eles procuram. Mas Guarabira tem quantos anos? Guarabira foi fundada quando? Quais as coisas de Guarabira que atinge mais a evolução da cidade? Aí, nesse momento, das históricas, das coisas culturais, os pontos de museu, aí tá falando tudo sobre a respeito da cidade. Justamente em Guarabira tem que é uma maravilha. Se você vir lá, a pessoa explicando
sobre Guarabira, e o que tem no museu, você fica encantado, que as pessoas que foi com a gente ficaram encantadas. Nós tivemos um momento lá em Frei Damião, mais de 2 horas, e quando saiu, foi para esse ponto. Assim, Fabinho, o depoimento de um cliente que mais emocionou, assim, que mais validou o trabalho, a gente sabe, né? Sempre quem vai tem um testemunho. Sempre quem vai tem uma história para contar do que vivenciou lá. Tem algum assim específico, alguma pessoa que realmente ficou marcado com aquela viagem, depoimento de algum cliente? Nessa do Juazeiro teve vários depoimentos, Elcio, mas teve um que marcou comigo em Alivânia. Foi a pessoa, Elcio, depoimento de vida, né? Depoimento de mundo que ela falou dentro do ônibus, um testemunho de fé. E no final, Elcio Ribeiro, ela resumiu tudo. Sabe o que foi que ela disse para eu e a Alivânia? Essas viagens de vocês é uma missão com Deus. Isso foi muito gratificante. Quando ela falou para todos nós no ônibus, né? Que ia 2 ônibus, que ela deu o depoimento dela, deu sua fé cristã, que ela é uma pessoa muito católica, religiosa. E quando ela disse que ela resumiu tudo, é uma missão que Deus deixou para você e a Livânia, é levar pessoas para cantos que eles nunca foram e conhecer as maravilhas que Deus deixou dentro da religião católica para todos nós. Essa viagem que o Fabinho falou é uma viagem que eles foram para o Juazeiro semana passada, 2 ônibus com 103 pessoas. Você lidar com 103 pessoas durante 4 ou 5 dias não é fácil. Existem as situações desafiadoras. Existe ou não existe, Fabinho? Assim, existe até demais. Mas nos desafios que cada vez cresce mais eu e a Livana. Aí você pode... E tem que ter jogo de cintura, né? Para saber lidar. Aí você pode perguntar por quê? Porque cada vez que eu vou a viagem com a Livana é nova experiência diferente. Experiência de vida, experiência de pessoas que vêm através contar o que está acontecendo com ela. Tem até as pessoas que desabafam para eu e a Livana, você sabia? Eu acredito. E é aquele desabafo que a gente cresce. Por quê? Porque com o desabafo do ser humano, às vezes chega para contar a vida pessoal do dia a dia delas, e é uma vida normal que nem a da gente. Mas cresce a gente porque é dentro da viagem turística e religiosa que a gente está fazendo, da Fé Turismo, que as pessoas ficam bem à vontade. É tanto que as pessoas, quando nós estamos na viagem, elas ainda perguntam dentro do ônibus, a gente vem de novo? A gente diz, primeiramente, vamos agradecer a Deus, confiar em Deus que a gente vem. Apoio, pode botar meu nome. Quer dizer, é muito gratificante que as pessoas gostaram, além de gostar, estão confiando em mim e em Alivânia. Tivemos uma matéria bem legal na saída e na volta da caravana Fé Turismo para o Juazeiro. E nessa entrevista, eu tive entrevistando a Alivânia, que é empreendedora ao lado de Fabinho, e ela falou que iria anunciar o calendário que a Fé Turismo tem para esse ano de 2026. Estamos aqui com o calendário, vamos anunciar agora no programa Na Área com Ribeiro. Vamos falar um pouco sobre esse calendário da Fé Turismo para o ano de 2026. E o próximo destino, já marcado, Guarabira, na Paraíba, santuário do meu padrinho Frei Damião. Será no dia 1º de fevereiro. E o valor da passagem, Fabinho? Elcio Ribeiro, o valor da passagem é R$110. A esse valor, Elcio, nós estamos começando a trabalhar com máquina, né? No cartão. E a gente passa na máquina, no cartão, esses R$110. Vou passar no cartão por vencimento. É isso, esses R$110, Elcio. Uma viagem dessa por vencimento do cartão. Pronto, Fabinho. E já em março você já tem outra viagem com destino a Malta, Santuário de Deus Pai Todo-Poderoso. 188 quilômetros. Será no domingo, dia 1º de março. O Cessa de Malta, muitas pessoas daqui procurou eu e a Livânia, até porque é um canto que abriu diferente na Paraíba, mas é um canto de louvar a Deus e agradecer a Deus por as obras que Ele nos tem dado. E quando eu boto aqui essa viagem de Malta, vai ser tão bom que a gente vamos conhecer algo que nós nunca viu, né? Justamente aquela situação que a gente conversou, sobre estar explorando novos lugares que as pessoas ainda não conheçam. E o outro destino é Pernambuco, Paixão de Cristo em Nova Jerusalém, dia 1º de abril. Elcio, só voltando aqui, o valor da passagem lá de Malta é R$100. É da mesma jeito que eu falei, é feito no cartão, o vencimento. Pronto. E essa da Paixão de Cristo, Fabinho? Elcio, essa Nova Jerusalém, Paixão de Cristo, que é no Pernambuco, Elcio, é um bate e volta também.
Esse bate e volta, como é? Nós saímos daqui bem cedinho, vai ser num dia de uma quarta-feira, Elcio. O valor da passagem é R$ 150. Aí a pessoa pode nos perguntar, os clientes e os rumeiros. Mas como assim? Porque lá, Elcio, de segunda a quarta-feira, Elcio, é R$ 120 que você paga para assistir a Paixão de Cristo. De segunda a quarta-feira. Como nós temos nossa Semana Santa, que isso é na Semana Santa, nós procuramos ir na quarta de manhã, assistir quando for umas 8, 9, 10 horas da noite terminar, a gente volta para Tenente, para na quinta-feira a gente sabe, para estar com a nossa família. Aí lá, na quinta-feira, Elcio, e na sexta, é R$ 180 que paga. Para assistir o público, né? A Paixão de Cristo. E no domingo, no sábado e domingo, é R$ 160. Então, o importante de nós ir de segunda a quarta, e principalmente na quarta-feira, é que o preço é mais baixo. E na quinta-feira a gente está aqui para passar, como se diz, os nossos antepassados, os dias maiores com nossa família. Estou vendo aqui um calendário bem organizado e tem viagem para praticamente todos os meses, né, Fabinho? No início do ano. Temos também para maio. No dia 3 de maio tem a viagem com destino a Arco Verde e Pesqueira, em Pernambuco. É o Santuário de Simbres, né, Fabinho? Isso aqui, eu fui essa viagem Maia Livânia e a gente gostou bastante. Além de ser uma viagem religiosa, uma viagem de turismo, uma viagem de fé, Elcio. É uma viagem, Elcio, que deixa a gente muito marcante, Elcio. Se você ver, essa em Simbres, em Pesqueira, foi onde teve a aparição de Nossa Senhora das Graças. A pessoa contando lá, Elcio, a aparição de Nossa Senhora das Graças, não tem nenhuma pessoa que não se emocione, Elcio. E o bom dessa viagem é porque nós, nessas viagens, tem um guia turístico, que é lá de Pesqueira, ele conta tudo bem relatado. E a gente, além dessa viagem, Elcio, a gente vai para um castelo lá, que no castelo, dependendo do dia, paga R$ 30. Nós passamos muito tempo dentro desse castelo. É um castelo lindo, maravilhoso, feito por pessoas lá de Simbres. Depois desse castelo, nós vamos para um local, Elcio, que foi feito por um freio lá, sabe? É um local, Elcio, você vê lá que nem fosse a Bíblia Sagrada, você vê lá detalhe da Bíblia Sagrada feito, Elcio, em ponto rústico, capela de casa de pedra, tem imagem de santo. Você chega lá num canto assim, que nem seja uma lua, Elcio, tem várias passagens da Bíblia feitas de pedra, e cada passagem o guia conta, Elcio. Tem momento lá que você vê o nascimento do menino Jesus Cristo. Um exemplo assim, tem a gruta que Jesus nasceu. É uma coisa, grande, essa que nem seja um cenário da Bíblia Sagrada. Aí você, quando o último que você vê, a gruta que Jesus, o canto com o anjo, que Jesus foi morto e o anjo apareceu para Jesus. E lá é onde o guia, conta a história todinha, e quem vai, quem for, ser bom. É emocionante para o Romeiro. E nós visitamos a igreja de Simbres. Aí no outro dia a gente vai para a aparição de Nossa Senhora. Além disso, o guia leva a gente para os pontos turísticos da cidade, que nem lá tem a fábrica de doce com mais de 100 anos. Tem aquele local que as pessoas fazem vestido, os atores de novela, que tem o tricô, que tem o crochê. Elcio, vários locais, Elcio, que você visita em Simbres, Elcio, que é uma maravilha de Deus, só sabe quem vai. Aí à noite tem missa, que as pessoas vai. E além disso, quando a gente, os 2 dias que a gente passa no hotel, quando a gente retorna para o hotel, que é de 4 para 5 horas, aí tem aquele momento de você relaxar dentro de uma piscina, que tem criança, vai para a piscina. E além disso, do hotel, quando a gente vai para a missa, que a gente volta, tem aquele cantinho da gente conversar, brincar e jantar. E nessa viagem, Elcio, tem o café da manhã no hotel, tem o café da manhã. Aí todos os dias é dado o café da manhã e o almoço e jantar é por conta da pessoa que vai, o cliente, o Romeiro. E além disso, Elcio, quando nós terminamos os 2 dias que dorme, quando a gente sai de Simbres, que é em Pesqueira, né? A gente vem pela Terra da Misericórdia. E quem foi sabe que é outra bênção, a Terra da Misericórdia. Você chega num canto assim, Elcio, com igreja, você vê uma fonte luminosa, você vê. Aí você entra, Elcio. Quando você chega, é que nem seja uma mata, Elcio, toda feita de coisa religiosa, aquele silêncio, você andando quando você vai com seu esposa, com filho, ou com pai, ou com mãe, é uma coisa bem silenciosa, Elcio, bem cultural. Só você vendo, aí você passa por ensinação de quando Jesus passou levando a cruz. A gente vê que cada viagem é uma história, e uma história bonita, né, Fabinho?
Sim, pode concluir. E o valor, Elcio, dessa viagem, nós vamos sair no dia primeiro, que é numa quinta para amanhecer a sexta. Por que nós saímos dia primeiro? É porque a viagem é 7 ou 8 horas de viagem. Aí nós saímos de 9 horas da noite daqui, Tenente, a gente dorme no caminho sossegado. É uma viagem que a gente oferece café dentro do carro, oferece água, vocês não compram. E é uma viagem bem sossegada. E além da viagem, Elcio, tem um momento de oração em toda viagem. E quem viaja com a gente sabe. Momento de oração, nós rezamos os textos dentro do carro. E o importante, Elcio, que nós entramos com as pessoas, para elas entrar em sintonia com a nossa viagem, a gente bota elas para rezar o texto. E dar o depoimento de vida dentro da viagem. Aí essa viagem de pesqueira é R$ 400, envolvendo os dias que a gente anda lá, os 2 dias. Aí nós vemos pela Terra da Misericórdia, né, que é em Cabo Verde. E ainda nós passa, Elcio, em Caruaru, que nós mostramos lá. Na feira de Caruaru, a gente passa lá. Aí tem os 2 café da manhã, que é por conta da pousada. Tem a viagem. Vocês só pagam o almoço e janta. Tá certo, pessoal? E tudo que a gente faz lá, que a gente conversa, é compartilhado entre nós. Por que é compartilhado? Porque é um momento que o rumeiro e o cliente se sentem à vontade de a gente conversar com eles, dialogar, perguntar como está a viagem, o que vocês acham. Isso é só um ponto muito importante, que muitas vezes a pessoa não quer perguntar, mas é bom a gente perguntar. E o rumeiro e o cliente podem também falar. Fabinho e Elivana, nós estamos achando bom, pode melhorar com isso, nós ficamos muito agradecidos. E nós somos seres humanos, nós temos nossas falhas e defeitos, e nós temos nossas virtudes. E é só com isso que a gente cada vez nós cresce no Feturismo, é com vocês, rumeiro e cliente. Inclusive, esse diálogo é até importante, né? Para ir fazendo algum ajuste. Muito bem, Elcio. Fabinho, e o destino Mossoró, cidade junina, estão se organizando para ir também, né, Fabinho? Elcio, data ainda a definir. Elcio, esse daí é 170 quilômetros para Mossoró. Foi umas pessoas daqui que pediram a gente. E devido a gente tanto fazer religioso, a gente botou isso aqui que vai ser Mossoró, cidade junina. Mas além disso aqui, Elcio, no dia que a gente for, nós saímos daqui cedo. E nós vamos ainda para a missa, antes de começar, para nós ir assistir a missa. A primeira missa que tiver, nós estamos pesquisando nesse dia, onde tem as paróquias de Caicó, né, as capelas em P2 de Mossoró. A gente vamos primeiro para a missa, para depois ir para a cidade junina. Por quê? Para a gente começar em oração. E essa oração, nós saímos daqui, vamos para a missa, e depois vamos para a cidade junina, que a gente sabe que é um dos pontos bem turísticos no Rio Grande do Norte e está divulgado no Brasil, é Mossoró. Qual o valor da passagem? O valor da passagem para Mossoró, na cidade junina, é R$ 100. Isso paga no cartão, por vencimento. Pronto, e vocês estão se organizando também para Caicó, né? Para a festa de Santana. Pronto. Em julho. Essa outra, é para a festa de Santana. Isso na festa de Santana, a gente sai pela manhã, a gente vai conhecer as igrejas de Caicó. Muita gente não conhece, tem a igreja, tem as irmãs lá, tem a igreja de Santana, tem a igreja... Tem muitas igrejas em Caicó que a gente sabe, tem do Nossa Senhora dos Remédios, e a gente vai conhecer, Elcio. Aí nós fica à noite, nós pode sair um pouco mais tarde de manhã, para a gente já chegar lá na hora do almoço e conhecer, Elcio. Aí nós fica à noite para a missa da noite de Santana. Após a missa, a gente vai andar na praça, e nós temos o horário de voltar de 9, 9h30, 10 horas da noite, que é perto de Tenente, 1h30 de viagem, Elcio. E o valor da passagem, Elcio, desculpa, é R$ 60 para Caicó. R$ 60. Aí nós bota, Elcio, pode olhar que é um preço bem simples, né? R$ 60. Bem acessível. Nós não estamos explorando nem nossos clientes, nem nossos rumeiros. É um preço que vocês sabem que todos... Sim, aí os carros que a gente viaja, Elcio, tudo tem ar-condicionado, viu? Ar-condicionado e água a gente dá. E vocês podem dar opinião e botar alguma pergunta para a gente fazer. Que eu e a Elivana, nós respondemos a qualquer cliente rumeiro que perguntar alguma coisa sobre nossa viagem. Como melhorar, a gente está disponível para responder. Esse é o programa Na Área com Ribeiro, programa de entrevistas da TV Macaguá. Estamos ao vivo através do YouTube. Você pode ir compartilhando a nossa live. E você pode participar da nossa transmissão também através do Facebook, deixando o seu comentário. Estamos ao vivo também através do Facebook. E estaremos divulgando flashes do nosso programa nas nossas redes sociais, no Instagram, no TikTok. Você pode ir seguindo as nossas páginas também nas redes sociais. Compartilha a nossa transmissão e vem fazer parte com a gente da TV Macaguá, a TV da Serra de Santana. É isso. A nossa ideia é essa, é mostrar a nossa gente, mostrar o trabalho da nossa gente, os empreendimentos,
Semana passada tivemos a oportunidade de entrevistar Damião Souza, o sacristão da paróquia de São Francisco de Assis. Foi uma conversa bem bacana, uma conversa bem dinâmica, bem interativa. Damião ficou bem à vontade para falar sobre a sua trajetória na vida da Igreja Católica. E hoje estamos com o Fabinho, essa pessoa bem tranquila, um cara bem tranquilo, querido por todos, humilde, simples, com esse jeito bacana dele, para falar do seu empreendimento, Fé Turismo, que surgiu aí o ano passado, ele na ideia juntamente com a Elivânia, e está já com um calendário bem organizado para esse ano de 2026. E estamos tendo a oportunidade também de acompanhar a organização dessa empresa aí, Fabinho falando cada detalhe de como está sendo bem organizada aí a logística das viagens, o conforto, viagem com ar-condicionado, tudo planejado nos mínimos detalhes e o principal, ainda aberto a ouvir sugestões, novas ideias, a ouvir os clientes. E é assim que se faz uma grande empresa, ouvindo aquelas pessoas que realmente importam, que são os clientes. Então vamos continuar falando aqui um pouco ainda sobre esse calendário. E vocês vão organizar em agosto ainda a ida para Santa Cruz, o Santuário de Santa Rita, no dia 8, né, Fabinho? É isso, Elcio. Em Santa Rita de Cássia, muitas pessoas nos procurou, que tem vontade de ir, Elcio. E eu e a Livana coloquemos dia 8, né? Num sábado, para a gente ir para Santa Rita de Cássia. E muita gente aqui tem a devoção por Santa Rita de Cássia, e a gente sabe que muitas pessoas querem conhecer, outras já foram, querem ir de novo. E é isso, Elcio. A gente deixa à vontade. Eu sempre peço às pessoas que nos procurem, isso vai ser divulgado, Elcio, no meio de comunicação, em WhatsApp, em Face, no Instagram. Até porque, Elcio, o interessante é que as pessoas, nós divulgamos isso aqui, e aquelas pessoas que desejar ir colocando o nome nesse calendário, vocês podem procurar eu, Elivânia, vai ter nome de telefone. Por quê, Elcio? É importante para a gente nos planejar melhor ainda, Elcio. Até porque nós vamos uma viagem, vou dar um exemplo, nós vamos uma viagem amanhã. Aí a pessoa deixa para procurar a gente hoje à noite, sabe? Aí pode ser muitas vezes não tenha mais vaga. Importante, tanto planejar com antecedência, para a pessoa que vai viajar e também para quem está organizando, para não ficar aquela coisa em cima da hora, né, Muito Fabinho? bem. E até fica mais à vontade para o Romeiro e para o cliente, sabe por quê? Porque ele vai também planejar melhor a ida dele. E o valor dessa viagem para Santa Cruz, Fabinho? É R$70. Isso divide tanto, não divide essa aqui, né? Essa de R$70. Passa o cartão para o vencimento. O vencimento e também não recebe no dinheiro. Pronto, à vista e no Pix. Fabinho, e essa viagem para Riachuelo e São Gonçalo do Amarante, em setembro? Essa viagem é uma viagem muito São importante. Francisco e Mártires, né? É uma viagem muito importante. Nós falamos no início aqui, onde abriu aqui um ponto religioso em Riachuelo, né? Na Serra da Formiga. Muito bonito, diga-se de passagem, viu? A estátua de São Francisco. E a estátua de São Francisco. E o que eu e a Livânia não analisamos foi que muitas pessoas também pediu para a gente ir nos Mártires. E é interessante para nós fazer 2 viagens e cobrar 2 dias diferentes dos clientes em Romeiro. A gente procurou encaixar na mesma viagem, na mesma viagem. Nós saímos daqui cedinho, de 4 horas da manhã. Aí nós encaixamos na mesma viagem, que é no dia de domingo. Nós vamos visitar São Francisco e de lá nós saímos para os Mártires. E o interessante é que vai ser a mesma viagem com um valor muito simbólico, né? R$120. Olha aí. Nós vamos andar muitos quilômetros. Aqui a quilometragem aqui dá 186 quilômetros. E vai ser uma viagem muito aproveitosa, que nós vamos conhecer 2 lugares diferentes e 2 lugares que muita gente daqui não conhece e não conheceu, e nós vamos conhecer. E dizer, que uma viagem dessa é muito aproveitosa, porque pontos que vocês vão ver que realmente fica na cabeça, na mente da gente, do ser humano, porque é algo que a gente vai ver diferente e algo religioso, que muitas vezes a gente não vê e tem vontade de conhecer. Essa viagem de São Francisco e dos Mártires. Fabinho, e essa viagem para o show de Frei Gilson em Natal? É em outubro, né, Fabinho? Essa daqui, eu acho que já está quase com a lotação completa, hein? Essa daqui muita gente nos procurou, faz tempo que o povo nos procurou, logo quando ele divulgou que ia estar em Natal, e tem bem pouquinhas vagas, até porque muita gente, você sabe, Frei Gilson, muita gente quer ir, e é um conhecimento que a gente vai sair daqui, a gente vai ter o horário de sair, mas a gente vamos chegar lá 3 horas antes, que é para a gente chegar à vontade, ficar à vontade, e a gente vê qual o melhor canto que a gente, quando entrar, quer ficar lá no local, que é para a gente ficar à vontade, que é muito ruim, a gente ir para um show religioso e não ficar à vontade.
Então eu e a Livana, nós tenta sempre, com o cliente rumeiro, a gente fazer o melhor. Todas as viagens da gente não paga água dentro do carro. Sempre vai ter um cafezinho, quem tá dentro do carro, quem quiser tomar um cafezinho vai ter. E é isso, Elcio. A gente tenta, Elcio, fazer o melhor. E é tanto, Elcio, que você olhando aqui, ó, pode olhar. A gente colocou, Elcio, o valor de Frei Gilson, olha aí, Elcio, pode olhar. O valor que a gente vai para Frei Gilson é um valor muito simbólico. Aí o cara pergunta, mas por que um valor simbólico? Um show de Frei Gilson, você ainda aqui, é no dia de domingo, né? O valor da passagem, R$120. 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 É acessível para quem? Até porque a gente vai, e esse valor você pode pagar em espécie e pode também dividir no cartão por vencimento. E ainda nesse mês de outubro, no dia 25, vocês estão se organizando para ir para Carnaúba dos Dantas, no Monte do Galo. Essa viagem aí, com certeza, a lotação vai completar rapidinho também, né, Fabinho? Bem tradicional, Monte do Galo. É no dia de domingo. Essa de Frei Gilson é no dia de sábado, que é no dia 10, e essa de Monte do Galo é no dia 25, dia de Nossa Senhora das Vitórias, você acredita? Dia de Nossa Senhora das Vitórias, vai cair dia do domingo e vai ser uma viagem. A gente sabe que muitos rumeiros daqui viajam para o Mundo do Galo. A gente sabe que tem uma tradição, o Mundo do Galo, desses pontos turísticos aqui religiosos, o mais que tem tradição aqui é o Mundo do Galo, cara, todo mundo sabe. Certeza. Eu me lembro que eu era bem pequenininho, já ia para o Mundo do Galo, com 8, 9 anos. E já fui várias vezes. E o interessante é que o rumeiro não se preocupe, uma viagem dessa que a gente está fazendo aqui, um exemplo, nós lotamos um carro, mas eu e a Livana trabalhamos com vários carros, trabalha com carro de 28 lugares, trabalha de 32, nós trabalhamos de 15, trabalha de 20. Então, nós procura sempre encaixar os clientes nos carros e deixar eles à vontade. O importante é quando vai 2 carros, eu vou num e ela vai no outro. É para aquele carro, o que tem de oração, nós faz de acordo com o momento de oração que tem no carro, tem no outro. O interessante é que a gente faz tudo no tempo só. Importante cuidar da espiritualidade das viagens, até porque o turismo religioso envolve toda uma espiritualidade, né, Fabinho? Como a gente sempre fala, cuidar também da fé. Cuidar da fé, você ir para o Monte do Galo, tirar aquele dia para viver aquele momento de oração. Lá tem Santa Missa, lá tem a visita ao santuário, né, Fabinho? E esses dias que a gente está fazendo aqui, esse calendário, o interessante se o rumeiro e o cliente tiver criança até 6 anos e levando no colo, o pai e a mãe levar o filho, não paga não. Aí a partir de 7 uma vantagem. É uma vantagem. A partir de 7 anos, sim, a criança começa a pagar. Aí em novembro, Fabinho, vocês estão se organizando para ir para Patu, Santuário de Nossa Senhora dos Impossíveis, Lima, né? Essa viagem do Lima, muita gente não conhece o Lima, mas não é dizendo que os outros montes de oração, de fé, não é importante. O Lima, quem vai no Lima, Elcio, o ano passado, Elcio, sabe quando eu fui pro Lima, Elcio? Eu fui 4 vezes pro Lima ano passado. Você acredita? Eu fui 4 vezes. E nessas 4 vezes foi tudo com pessoas diferentes. E é um canto de muita oração, Lima. É um canto que a gente fica também à vontade. É uma bênção de Deus na nossa vida. E é um canto, Elcio, que a gente vai. Tem uma barragem lá, que é uma coisa muito linda, que é para cima da igreja. E a primeira igreja que foi feita no Lima foi esse ano. Fizeram uma igreja onde foi a primeira base, onde tudo começou, foi inaugurado no ano passado. E nós visitamos essa igreja também. A viagem de Carnaúba dos Dantas, eu me esqueci de dizer o valor aqui, mas é R$60. E essa do Lima, qual é o valor? Essa viagem do Lima é R$70. Fábio, já o próximo ano, em janeiro, já está no calendário também. A viagem do Juazeiro e Canidé, no dia 10 de janeiro. Fábio, como é que vocês vão se organizar dessa vez? Vai ser como foi o ano passado, que vocês se organizaram para o pessoal ir pagando por mês? Como é que vai ser? Essa viagem do Juazeiro de 2027 vai ser de 6 a 10. Vai ser a mesma coisa. O melhor que vai ser, Elcio, é porque a gente vai trabalhar com cartão, né? Eu vou explicar aqui o pessoal de que forma a gente vai fazer. É R$600 a viagem. Esse ano que passou foi 500. Nós já bota 600 porque você sabe que sobe combustível. E esse ano todo mundo sabe, nós fizemos aquele sorteio, esse ano vai ter de novo uma camiseta. Esse ano que tem, Elcio, vai ter 2 camisetas. O ano passado foi, esse ano vai ter 2. O ano passado, Elcio, a gente foi R$500, pagou a viagem que é do Juazeiro a Canindé, a gente pagou a pousada no Juazeiro e a gente deu, Elcio, 3 jantas e 2 cafés da manhã. Olha aí. Aí esse ano
além das três jantas, 2 cafés da manhã, a pousada no Juazeiro, a gente vai pagar a pousada também no Canindé. Vai aumentar a pousada no Canindé. Quer dizer que a pousada também é por conta de vocês. Por conta da gente. Olha aí. A pousada no Canindé e uma camiseta vai aumentar. É bom porque a gente paga aquele valor, mas vai sem preocupação, né? De quando chegar lá e de procurar pousada, essas coisas. Quem foi com a gente sabe que você se preocupa só com o almoço. E o almoço, Elcio, é vizinho a pousada que a gente fica, Elcio. Esse ano todo mundo viu que é um preço simbólico. O almoço era R$18, com 2 porções de carne, com fruta, verdura, com 2 tipos de arroz, 2 de macarrão, 2 tipos de feijão. Comida mesmo, feito no dia a comida. Antes de a gente ir, eu vou lá, converso com o pessoal, eles amostram que a vizinho da gente fica. E outra coisa, Elcio, esses R$600, Elcio, você pode dividir R$300 em 10 meses e dá R$30 pagando em espécie. E você pode dividir também, Elcio, os outros R$300 faltando 2 meses para viagem. Você entendeu? E você pode dividir esses R$600 faltando 2 meses para viagem. Até 2 meses a gente dá para fazer. 2 meses para viagem, você pode pagar esses R$600 a preço de à vista. Fabinho, só para concluir esse assunto aqui do Fé Turismo, o que você tem a dizer para aquele cliente que nunca foi, que nunca viajou com a empresa de vocês e está pensando em ir uma dessas viagens nesse ano de 2026? Qual a mensagem de conforto, de segurança você deixa para aquele cliente que pode confiar em vocês, que vocês se doam, se dedicam e faz de tudo para ficar tudo bem organizado, para dar certo? Qual a mensagem você deixa para aquele cliente, Fabinho? A mensagem que eu deixo é de fé. Por que fé? Porque quem viaja com a gente sabe que a religiosidade dentro do carro é o algo principal dentro do carro. E, além de tudo, Elcio, eu vou dizer aqui a você que nós não aceitamos dentro do carro, por isso que quando eu falo em religiosidade, nós não aceitamos dentro do carro bebida alcoólica, dentro do carro. E lá na pousada também nós não aceitamos, não? No momento que você quiser sair, tem um momento. Sim, Elcio, além disso, Elcio, lá no Juazeiro, só relembrando, eu mal respondo a sua pergunta, nós vamos para a parte religiosa, mas à noite tem a praça lá do Rumeiro, e quem quiser sair com a sua família, tem lanche, além da janta que a gente dá, tem lanche, tem música ao vivo, música sertaneja, tem forró, fica a critério do Rumeiro. E nós estamos num ponto religioso, né, que a gente vai no Juazeiro, mas nós não podemos proibir jamais de o Rumeiro sair com a família e lanchar, e ouvir uma música, e tomar um refrigerante. E aquele Rumeiro que sair também, que for beber alguma coisa, nós pedimos a Livânia que tenha compreensão também de beber, mas beber aquela bebida bem suave. Para não chegar, que você sabe, de 10 horas da noite em qualquer local é a hora do pessoal dormir e muita gente quer ficar à vontade. Eu sou interessante no Juazeiro esse ano que entre 6 e 7 horas passava um carrinho de som de frente à pousada, aquelas pessoas que vendem, e ele fazia questão de colocar o carrinho de som lá, que era para a gente dançar, brincar, uma coisa bem simples e que a pessoa ficava à vontade. E no Juazeiro, Elcio, o que interessou esse ano foi um negócio bem focado e os rumeiros viram lá. A Catedral de Mãe das Dores tem um padre lá, Elcio, e o padre, diante da gente, de todos aqueles rumaria que a gente fez, daquela oração que a gente faz na capela, na Basílica de Mãe das Dores, o padre foi jantar com a gente lá, Elcio. O padre lá, você acredita? E nós ficamos muito gratificando. E eu digo ao rumeiro e cliente que fica à vontade, viaje com a gente, pergunta às pessoas que viajaram, tenham fé primeiramente em Deus, e a responsabilidade a gente sabe que é grande. Mas acredito que nós procura sempre dar o melhor ao cliente e ao rumeiro, e procura sempre em fazer algo diferente. De que forma algo diferente? Cada rumaria que a gente vai, Elcio, quando a gente vai em outra rumaria, a gente tem que fazer algo diferente, algo melhor, para melhorar tanto as pessoas que estão conosco, que nem melhorar a autoestima do rumeiro e do cliente. Que quando você vai para um canto com autoestima lá em cima, você fica mais alegre. E falar também sobre um ato bem bacana, que o Fabinho também faz parte. Eu sou doador de sangue há uns 7, 8 anos. E quando se fala em doação de sangue, eu lembro logo de Fabinho. Sempre que alguém está precisando, Fabinho já vem falar comigo. Se você está disponível para doar sangue. Fabinho, muito bonito esse ato, é um ato de salvar vidas. Estou falando aqui no programa até mesmo para servir de incentivo para quem está nos acompanhando. Quem quiser também ser doador de sangue, muito importante. Existem pessoas que realmente estão precisando e não tem. Você que está acompanhando o nosso programa pode ser essa pessoa, pode salvar vidas. Fabinho, como começou
suas doações de sangue, quando começou? Elcio, minha doação de sangue começou em 2012, quando um senhor daqui tenente de urgência precisava de doador de sangue para Natal e não tinha. Aí a família sabe que eu sou de uma família católica e gosto de ajudar o próximo, todo mundo sabe. Aí veio falar comigo se eu tinha vontade não de doar sangue. Eu disse, tenho. Ele disse que meu pai está precisando de doador de sangue. Eu disse, além de eu, quando doador, aí nesse dia eu arrumei outra pessoa para ir. Aí a gente foi doar em Natal, foi em 2012, no mês de novembro. E isso, Elcio, eu fiquei muito agradecido, porque além de eu estar salvando vida naquele dia, né, de eu estar levando aquele gesto de solidariedade para a pessoa, eu estava salvando 3 vidas, né, que quem faz doação de sangue sabe que é 3 vidas que se salva. E além disso, Elcio, era um senhor de idade, que eu gosto demais de gente idosa, ele ficou muito feliz, a família. Aí, Elcio, veio minha jornada de doação de sangue. Doei de 2012 até 2025, Elcio, eu doei 12 anos. Teve um ano que eu não doei, porque você pergunta assim, Fabinho, aí teve um ano que você não doou, teve um ano que eu não doei, não. Eu explico aqui aos telespectadores que minhas coisas são muito comprometidas. E teve em 2022, que veio a minha separação, depois da separação, quem é doador de sangue sabe, eu passei um ano sem doar sangue, Aí, quando eu voltei, depois de um ano, que eu tava com o Elivânia e com o Neném, eu comecei a doar de novo. Aí, nesses 12 anos, Elcio, eu já vou doando, graças a Deus, eu já vou doando 42 vezes sangue. Oh, coisa boa, viu, Eu vou doando 42 vezes. E eu digo a vocês, quem quiser doar sangue, me procure. Nós temos um grupo de doador de sangue de Tenente Laurentino Cruz. Me procure, porque o que eu puder fazer por a pessoa que vai doar sangue, eu faço. Ligue para mim, diga que quer doar sangue, quer salvar a vida. Que além de você doar, você está salvando vida. E muitas vezes a gente não sabe, mas uma vida vale tanto na nossa vida. E só quem sabe é o Pai Celestial, que faz com que a gente doe aquele sangue e faça com que a gente transmitir ao próximo. Transmitir o quê? O que ele deixou, transmitir vida, transmitir fé, e além de transmitir fé, é um gesto de solidariedade para nosso irmão. Não é irmão de sangue, mas é irmão de fé. Aquele irmão de fé que Jesus deixou para nos salvar. Esse é o programa Na Área com Ribeiro. Esse foi o programa Na Área com Ribeiro. Tivemos a oportunidade de estar entrevistando o Fabinho. Fabinho, meu agradecimento. Muito obrigado por ter feito parte do nosso programa. Realmente foi muito boa a conversa. Tivemos a oportunidade de estar conhecendo melhor esse empreendimento, o Fé Turismo, saber um pouco como trabalha, conhecer a história, conhecer o calendário, que é muito importante também. Muito obrigado, Fabinho. Muito obrigado você que nos acompanhou. Que Deus te abençoe.